Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Inside Owner. Hoje a gente vai falar um pouco de um segmento que a gente tem aqui dentro do escritório que chama Mercado de Capitais. Eu estou recebendo hoje a Tati e o Luiz. Obrigado pelo ter aceito o nosso convite para falar um pouco melhor, trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando, se vocês puderem contar um pouco da trajetória de vocês, quem são vocês. Tá bom, obrigado aí pela oportunidade aí, Danilo. Bom, eu sou o Luiz Passos, tá? Tô há 15 anos já nesse mercado de capitais, já montei a minha securitizadora, já vendi, já participei aí de mais de 10 bi, né, de operações estruturadas no mercado de capitais, né? Aí eu tô falando aqui de emissão de CRI, CRA, debênture. A gente vai falar um pouquinho mais desses ativos mais para frente, né? Mas, enfim, fiz operações também com vários segmentos, né? Da indústria, financeiro, enfim. O mercado de capitais ele é legal porque você consegue fazer uma opção, você tem várias opções para trabalhar com direitos creditórios de vários segmentos. Então, é um caminho, uma alternativa bem bacana, né? Saindo um pouco aí do mercado bancário. Então é isso. Mais de 10 bi aí estruturado, enfim, com bastante trabalho aqui na Owner. Enfim, estamos aí. Acho que é isso. Bom, eu sou a Tatiana Catalá, eu tenho mais de 20 anos no mercado bancário, trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, sempre no Corporate Bank. Também já estruturei muitas operações em conjunto com a área de mercado de capitais do banco. Já atendi todos os private equities do Brasil, praticamente. E agora estamos juntos aqui na Owner para poder cuidar um pouquinho do interior de São Paulo. Legal, a ideia é trazer esse mundo da Faria Lima, que antes eram muito voltados exclusivos para grandes empresas, para o nosso mercado aqui do interior, correto? Correto, exatamente isso. A gente está buscando... O mercado de capitais não tem um tamanho de empresa certo, mas a gente busca sempre empresas do middle market, né? Então, uma empresa a partir de 25, 30 milhões, porque já está mais acostumada com os balanços, com um pouquinho... Mas a gente está trazendo aqui para desmistificar esse segmento. Eu acho que o principal objetivo aqui, eu acho que da área que a gente acabou criando aqui dentro da Owner, foi, de fato, oferecer crédito para as empresas, não acessando o mercado tradicional bancário, mas acessar o mercado de capitais. Outro bolso, são outros investidores, é um outro tipo de mercado, né? E tirar essa dependência aqui do mercado bancário. Se você, vamos começar do começo aqui, vamos começar explicando para quem está nos assistindo o que é o mercado de capitais. Então, se vocês fossem apresentar, explicar o que vocês fazem para a avó de vocês, como vocês explicariam? Bom, na verdade, assim, a gente conecta o empresário, as empresas, aos investidores. Então, a gente faz essa ponte, essa estruturação de como captar dinheiro para diversos objetivos, seja para expansão, para aquisição, para reperfilamento de dívidas, com os investidores que vão ser quem fornecerão os recursos, o dinheiro. Basicamente é isso. Eu acho que sendo um pouco mais direto aí que a Tati, é o seguinte, a gente tem, o mercado financeiro ele tem dois caminhos, né? O bancário, que é o tradicional, via banco, então você vai fazer a captação, como a Tati falou, né? Você vai financiar projeto, enfim, você vai lá no banco e pede dinheiro emprestado. Ou você tem aqui o mercado de capitais, que a gente basicamente acessa assets, fundos, enfim, que são, digamos assim, instituições, né? Que investem, né, em produtos um pouco diferentes do bancário, né, com rentabilidade um pouco maior do que o bancário, enfim. Até porque esses fundos têm que remunerar também os cotistas do fundo, né? Então, por isso que eles procuram aí investimentos alternativos e o mercado de capitais é esse mercado alternativo. Basicamente, o mercado onde a empresa emite uma dívida em nome dela e um fundo, uma asset, uma instituição financeira compra aquela dívida, correto? Isso. Joia. Então, assim, acho que só para colocar também, então, assim, uma empresa, quando ela quer expandir ou financiar, enfim, ela tem dois caminhos para fazer captação, né? Ou ela faz via equity, né? Então ela arruma um sócio para colocar dinheiro na companhia, ou ela faz emissão de dívida, né? E aí quando ela faz emissão de dívida, aqui ela pode emitir uma debênture, ela pode emitir um CRI, um CRA,
Um CRI, para quem não sabe, né, é Certificado de Recebível Imobiliário, né, ele é um título de crédito com uma promessa, né, de pagamento numa data futura. Tá? Eu comparo mais ou menos um CDB. Então, quando você vai eu, pessoa física, né, vou investir no CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. O banco vai pegar esse dinheiro e vai girar. O CRI, basicamente, a gente faz essa captação, né, via mercado de capitais, via fundo, né, e com esse recurso, com esse título, a gente passa para a construtora, incorporadora, enfim, para essas empresas que de fato precisam de capital de giro para financiar obra, para girar estoque, enfim. Então, basicamente é isso. Legal. Então, aqui basicamente assim, quem pode emitir CDB são instituições financeiras, que são bancos. Perfeito. Uma empresa, quando ela precisa de dinheiro, ou ela acessa o banco ou ela emite uma dívida, certo? E aí, quando a gente compra, investe numa CRI, numa CRA, a gente está emprestando dinheiro para a empresa, certo? E numa CRI, como é um título lastreado, voltado para o mercado imobiliário, você está emprestando dinheiro para uma construtora, por exemplo, Exato. com uma garantia real, geralmente, né? Um imóvel, um prédio, algo tem de garantia. Então não é simplesmente emprestar para uma construtora, Não. na maioria das vezes, né? E lógico que tem vários tipos de emissões, com garantia, sem garantia, com um monte de garantia, com pouca garantia, né? Mas não é simplesmente emprestar para uma empresa X e ficar no risco da empresa, certo? Certo. Acho que a maior dúvida, talvez que seja mais esclarecedora, é qual que é a maior diferença entre você pegar dinheiro com o banco e pegar dinheiro via um mercado de capitais? Quais são as principais diferenças e as vantagens e desvantagens de cada um? Eu entendo que, assim, a grande diferença é que é altamente customizado, é o tailor-made mesmo, é a alfaiataria do mercado financeiro. Então, a gente vai costurar como a empresa precisa, qual é o prazo que faz sentido de amortização. A gente vai fazer como a empresa vai funcionar melhor para ela. E ela é de muito mais longo prazo que um bancário. Um bancário a gente pode falar de 5 anos no máximo. Já no mercado de capitais, dependendo da operação, 10, existe dívidas até 20 anos. Legal. No mercado de capitais a gente consegue fazer um negócio mais flexível, né? Mais, digamos assim, customizado ao fluxo de caixa da empresa, enfim. A gente usa muito o mercado de capitais para fazer o reperfilamento da dívida, né? Então eu consigo alongar uma dívida. Então, isso até é um depoimento aqui. A gente está gastando tempo em solar de sapato, visitando construtora, incorporadora, então a gente está vendo muito balanço. E o que a gente tem visto é que grande parte dessas dívidas está tudo no curto prazo. Então isso você acaba onerando um pouco as empresas, né? Ela acaba ficando um pouco elas acabam ficando um pouco enforcada, né? E o mercado de capitais a gente consegue alongar essa dívida para dar um pouco mais aí da fôlego no fluxo de caixa. Exatamente. O final da história é isso. Você fazendo sob medida e alongando, você dá aquela folga. Tá. E como você falou, são coisas mais tailor-made, dívidas de longo prazo, um prazo pode ser um pouco maior. Qualquer empresa pode tomar esse tipo de dívida, fazer esse tipo de operação, tem um ticket mínimo. Como que é hoje para se alguém quiser acessar isso ou falar, poxa, eu gostaria de entender um pouco mais? Qual o perfil de empresa que tem acesso a esse tipo de segmento de operação? A gente não tem um perfil específico, né? Assim, todos os segmentos podem acessar. Se a gente falar de CRI, a gente vai falar de incorporadora, construtora. Se falar de CRA, a gente vai falar de empresas na cadeia do agronegócio. Mas tamanho de empresa, assim, a gente sempre fala que é a partir de 25, 30 milhões. Tamanho de dívida... 25, 30 milhões de faturamento... Anual. Anual. Tá. E tamanho de dívida começa a fazer sentido a partir de uns 10 milhões. Quanto maior, melhor, porque tem diversos custos envolvidos. Que são diluídos no valor. Né? Exatamente, que são custos fixos que saem na cabeça, como a gente diz. Então, assim, quanto maior, melhor. Mas a partir de 10 milhões já dá para contratar. Tá. Qualquer empresa pode tomar, assim, por exemplo, tem algum tipo de empresa que tem mais vantagens e é mais vantajoso fazer esse tipo de operação? Por exemplo, a gente ouve muito empresário falando que não quer tomar dívida porque tem dinheiro. E a gente sabe que tem operações, tem empresas, segmentos que o cara tomar dívida é melhor para ele tributariamente, que ele tem alguns outros benefícios. Vocês podem falar um pouco melhor sobre isso e quando é vantagem o cara fazer uma emissão mesmo tendo caixa para fazer algum investimento? Então, vamos lá. Esse é um
é um paradigma mesmo que a gente está tentando quebrar aqui no interior, né? Então vamos lá. O que acontece, né? Primeiro é o seguinte, quando você acessa o mercado aqui de capitais, quando você toma uma dívida, né? O seu custo de captação ele acaba ficando mais barato, porque o custo de capital próprio ele é mais caro, né? Explica melhor no detalhe, Luiz, o que é um custo de capital próprio para quem está ouvindo e às vezes não tem tanto... É aquela taxa de retorno que ele precisa para poder remunerar os acionistas, enfim, ou a própria operação que ele a própria operação que ele está, né? Então assim, quando você faz uma composição, né, o próprio, né, com um capital de terceiro que é mais barato, esse custo da dívida ele acaba diminuindo. Aqui você falou do custo da vantagem tributária. Exatamente, porque aqui esse custo de captação eu consigo, ele é dedutível aqui dos impostos. Então por isso também que meu custo de captação aqui ele diminui. O outro ponto aqui é a questão aqui que eu consigo preservar a liquidez aqui da companhia. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente precisa de uma emergência, então sempre é bom você ter um caixa para esse tipo de emergência, para qualquer tipo de sazonalidade. Uma oportunidade. Uma oportunidade inesperada, exatamente, que você não está esperando. Então, acho que essa é uma outra grande vantagem, né? Você preserva um pouco a sua liquidez ali e o seu fluxo de caixa. A questão aqui do prazo também, que você consegue fazer com prazo mais longo, né? Do que pegar uma dívida bancária, como a Tati falou aqui anteriormente. Eu acho que são essas as vantagens. Eu acho que você acessar o mercado de capitais aí via dívida, né? Além da base de imposto, por exemplo, se a gente estruturar um FDIC, você está ali numa base de imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, ali você está em 34%. Se você colocar ali ela num FDIC, você pode baixar isso daí até 15%. Assim, óbvio, a gente tem que explicar no detalhe, acho que não é o fórum aqui, mas isso daí é uma belíssima vantagem. Tem muitas empresas fazendo FDICs próprios e a gente mesmo está... a gente está com dois casos aqui. Está acontecendo isso. Então, assim, estamos fazendo basicamente por questões tributárias. A operação que a gente fala que é Zé com Zé, então, o mesmo originador é o mesmo investidor. Então, e ele está jogando tudo para um FDIC para ter essa... Pagar menos imposto. Pagar menos imposto, exatamente. Vantagem tributária. Exatamente. E tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade. Tem algum exemplo que vocês possam dar de alguma operação, lógico, preservando o nome da instituição, de alguma operação que vocês fizeram, que vocês ajudaram a empresa a tomar a reperfilar a dívida, e isso ajudou a empresa de alguma forma a fazer um investimento, a crescer, algo que já foi feito que vocês possam compartilhar, num exemplo prático, real? Sim, você quer comentar? Não, pode falar. Bom, a gente também tem dois casos, né? Um deles, a gente está inclusive finalizando a estruturação, mas ele fez é uma empresa grande, tá? Fatura aí 3 bi ano. É uma empresa que está em vários segmentos, então ela atua em mineração, óleo e gás, facilities, enfim. Então ela tem contratos muito bons, né? E aí a gente fez uma operação com esses contratos, né? Para exatamente isso, na verdade com dois objetivos, né? O primeiro para reperfilar a dívida dela, que também estava de curto prazo, então ela estava com uma dívida tudo concentrado muito aí nesses 2 primeiros anos, tá? E para capital de giro, né? Então, como ele atua em segmentos assim que precisa de um capital intensivo, então ele precisa também de fôlego ali para poder financiar a compra de máquina, treinamento das pessoas que vão manusear essas máquinas. Então a gente fez esse FDIC exatamente com esse propósito. Uma operação aí de mais ou menos 300 milhões. Enfim, de novo, acho que a ideia é a gente dar crédito, né, saindo aí do sistema bancário aí. Inclusive, esse cliente queria sair. Um dos objetivos dele falou, eu estou na mão dos grandes bancos e eu quero sair do bancário. Então, a gente procurou gestoras, né, investidores que fornecessem parte desse recurso. E, Luiz, tem alguma forma da gente calcular isso?
da questão do custo de capital próprio para o cliente entender até que ponto faz sentido eu usar o meu dinheiro ou tomar uma dívida? Como é que ele calcula? Você tem alguma forma de fazer isso? Tem. Inclusive, a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza aqui para de fato, a gente mostra, inclusive, né, o custo, né, do capital que ele tem só usando o próprio, fazendo uma composição aí 40-60, né, 40 próprio, né, e 60 de terceiros. E aí, para ele ver a diferença, né, acho que dessa taxa fica muito mais barato, né, do que ele utilizar o dinheiro que ele tem em caixa. Ou seja, então a gente ajuda o cara a calcular, o empresário a calcular e montar a operação. Se faz sentido 50-50, 100% próprio, Perfeito. ou 100% Essa composição de quanto até vai... que ponto faz sentido eu usar o meu dinheiro, ou até que ponto faz sentido eu tomar o dinheiro emprestado, os benefícios e as vantagens de cada... Sim. Então isso faz parte do trabalho, é isso? Faz parte do trabalho, é assim, inclusive, que a gente acaba precificando aqui as nossas operações. Legal. E quais são as exigências para uma empresa poder acessar um mercado desse? O que ela precisa ter? Além do faturamento. Além do faturamento. Ela não necessariamente precisa ter um balanço auditado, né? Muitas empresas menores não têm. É bom. Não é muito prático no interior. Não, seria o ideal. Mas, ideal. Até a questão aqui do balanço ser auditado ou não, é um benefício que o empresário tem, porque... Encurta caminho também, né? Não, ele encurta caminho, assim, os dados ali, as financeiras estão sendo auditados, então o risco é menor. Então, assim, a taxa que ele vai tomar também é menor. Barateia para ele. Barateia para ele também. Tá, e não necessariamente precisa ser por uma grande instituição de auditoria. Não, né? não precisa ser as Isso é uma Big lenda, Four. isso é uma lenda. É uma lenda. Tá. Isso é uma lenda. E também não precisa ser auditado pelas Big Fours. Você tem lá na CVM, ela tem uma lista, né, dos auditores, né, que são autorizados a, de fato, participar, né, auditar essas carteiras. E é uma lista bem grande, assim. Então, também não é questão muito de custo aqui. Legal. E assim, se é um mercado que basicamente traz, na maioria dos casos, mais vantagens para as empresas, qual é a maior dificuldade que vocês enxergam hoje em conseguir mostrar isso e apresentar para a maioria dos empresários quando a gente fala do interior? Eu acho que, na verdade, tem que quebrar esse paradigma. O mercado de capitais é para grande empresa. Mercado de capitais vão ficar entrando no detalhe da minha companhia. Não, na verdade isso vai te dar governança, isso daí vai trazer... eu acho que vale a pena citar um caso específico. Um cliente falou assim, a primeira operação foi praticamente um MBA para mim, porque realmente é muito documento para apresentar, mas ele falou, isso abriu de uma forma, eu jamais teria uma oferta de um banco grande de 80, 90 milhões antes, porque isso me trouxe governança, eu consegui ver outros pontos na empresa que antes eu não enxergava, auditei meu balanço, entendi melhor onde que estavam as falhas, e assim, isso abriu portas, abriu caminhos. Esse caso que a Tati está falando, né, uma loteadora aqui, né, do interior, e ele falou que assim, foi um MBA na prática, né, o fato dele... essa emissão que eles fizeram, né, em 2018, mas ele falou que aí foi o divisor de água, porque aí antes, né, a empresa era do pai dele, enfim, então tinha uma gestão mais familiar, e ele passou por uma gestão mais profissional, né, então você acaba tendo que incluir, né, alguns processos, enfim, que acabam tornando essa gestão mais profissional, né? E aí foi o que a Tati falou, assim, hoje ele não precisa ir atrás do dinheiro, hoje os bancos vêm atrás dele, entendeu? Sem ele ter que... Geralmente eles querem dar dinheiro para quem não precisa. Exatamente, que é o que está acontecendo. Quem precisa, eles não querem nada. E é isso. Exatamente. Então eu acho que, resumindo, é conhecimento, é entender que não é um bicho de 7 cabeças. Legal, quebrar esse paradigma, como você diz. Né? E aí eu tenho um exemplo interessante também, que para mim, assim, marcou bastante, né? Antes da pandemia, a gente fez uma operação, uma debênture financeira, com uma empresa de energia solar. Né? Então ele instalava painel solar, ele tinha uma demanda muito grande, mas ele não tinha capital para fazer isso. Então a gente começou fazendo uma debênture privada. Né? Então a gestora entrou com 250 mil
E a companhia Milhões. entrou... Oi? 1.000 ou milhões? 250 mil. 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 Não, a gente fez uma operação privada. Isso. Foi de 8 milhões, né, de emissão. Tá. Mas o primeiro cheque mesmo foi de 250 mil, né? E a própria empresa acabou entrando na subordinada 250 mil também. Bom, a gente começou com essa operação privada em 8 milhões. Aí o que aconteceu? A demanda foi tanta, a gente fez depois uma oferta pública, então aí a gente já começou a acessar investidores profissionais, né? Fundos, family offices, enfim, interessados no negócio dele. Então a gente fez uma emissão de 30 milhões. Essa operação ficou pequena, a gente fez uma outra operação de 180 milhões. Nossa. Né? E aí hoje, o ano passado, ele fez uma captação aí, via FDIC, tá? Não mais debênture financeira, mais de 1 bi. Então, sim. Você ajudou a empresa a crescer. Exatamente. Com certeza, através de um veículo. Através de um veículo, Adequado. usando a emissão de dívida, né, a favor aqui da empresa. Ele se alavancou, soube lá fazer a gestão e hoje... A gente não está falando aqui para toda empresa sair tomando dívida Não, de forma alguma. de qualquer forma, Ah. né? A gente só está tentando mostrar que existem caminhos para você tomar uma dívida que é melhor do que outros, né? Isso, exatamente. Tem vantagens e desvantagens em todos os tipos de operações. A gente não está incentivando todo mundo a sair pegando dinheiro à torta e direito. Até porque, Danilo, foi até um ponto importante que você colocou. A gente, quando a gente vai fazer uma emissão de dívida, a gente analisa a companhia, então a gente vai olhar os balanços, a gente olha o histórico dos sócios, a gente olha... Não é qualquer um que consegue também pegar, Exato. mesmo Não às vezes é. querendo. Né? Exatamente. Então, a gente faz eu brinco que a gente faz um filtro, né? Então a gente olha o endividamento dele para ver se cabe de fato uma dívida dentro do balanço dele, a gente olha a performance da carteira dele, eu vejo o histórico, né? A qualidade As dos garantias, recebíveis, exatamente. né? Se ele tem garantia ou não para dar na operação. Então, Pensa que para o cara emitir uma dívida, alguém tem que ter uma outra ponta para alguém comprar aquela dívida, né? Isso, Então, assim, tudo isso. isso vai ser avaliado. Não dá para sair emitindo dívida para qualquer empresa, qualquer condição, com qualquer garantia, né? Senão Não. depois não tem a outra ponta e não adianta nada. exatamente. E para uma empresa que quer acessar esse mercado, assim, qual o caminho ela tem? O que ela precisa ter de mínimo? Vocês falaram que não precisa ter, Balanço não auditado. necessariamente balanço auditado, mas qual o primeiro passo que ela tem que dar? Quem que ela procura? Onde ela fala? Geralmente, quais são os caminhos normais do mercado? Bom, agora a gente tem que vender nosso peixe, né? Ela vai sendo aqui do interior, assim, capital, a gente não se limita a Itu, região, Indaiatuba, Jundiaí. A gente pode atuar em qualquer lugar do Brasil. Precisa de alguém que assessore, né? Que entenda, foi o que o Luiz falou há pouco, que entenda a companhia, que analise os balanços, entender que o que ele pensa pode se transformar numa dívida. O caminho, eu acho que assim, Danilo, assim, primeiro precisa definir o que ele quer. Então, assim, quando a gente visita, né, essas empresas, a gente pergunta assim, o que você precisa? Era Porque essa a minha segunda pergunta. Vocês ajudam nesse processo? todo? O nosso papel é esse, exatamente isso. É entender o que ele precisa pra gente, a gente estuda, a gente senta internamente, discute e vê como a gente vai ajudar. Né? Com que dívida, né? Com que natureza? Se vai ser CRI, CRA, debenture, nota comercial, se vai ser uma CCB, Um FDIC? um FDIC, enfim. FDIC. Então, primeiro a gente tem que entender o que o cliente precisa de fato, qual que é o objetivo dele, tá? Para depois a gente propor alguma coisa. É assim que a gente trabalha. E quanto tempo, em média, leva um processo desse? Depende muito, muito mesmo do tamanho da companhia, do que é a dívida, mas assim, de chegar pra gente pós-visita, né? Visitamos, a gente pode falar em torno de 3 meses, né? No Eu mínimo, colocaria, eu colocaria assim, de 60, a partir de 60 meses, de 60 dias, assim, dá pra É que colocar eu coisa acho de que pé. também depende se a empresa já é auditada, se ela não é auditada. Na verdade, depende muito da diligência, depende muito das certidões que a gente vai pedir para a Tá. empresa. Então, tem certidão que sai rápido, tem certidão que demora para sair. Então, de fato, o que demora é o processo de diligência. Tem o assessor legal no meio, então tem bastante coisa, assim. É o mínimo do mínimo, aí a gente pode falar em 2 meses. 2 meses. No mínimo. Tá. Na prática, o que vocês acham que muda na cabeça do dono quando ele entende que ele pode acessar esse mercado no dia a dia, para a empresa, para a vida da empresa, a partir daquele momento, quando ele entende que, poxa, tem muito além do banco?
Eu acho que essa questão talvez eu acho que essa mudança de cultura, né? Porque assim, o que a gente tem visto também é que as empresas elas não abrem muito, digamos assim, a cozinha de casa, né? Então, para você pedir o faturamento, para você pedir algumas informações que são assim, eu não sei se eles têm receio, se eles têm algum medo de, sabe, de exposição, de ver que tem algum analista observando. A gente está com um caso que faz uns 15 dias que a gente pediu a relação da inadimplência. O relatório específico, analítico, não precisa ter nome, mas então aí dá a impressão que tem alguma coisa errada. Não, é natural, faz parte do processo. Vocês acham que no interior as empresas têm mais dificuldade em abrir as informações? Sim. Eu acho. Sim, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que na hora que entender o processo, que isso é natural, que todas as empresas passam por isso quando emitem dívida, na hora que entender vai falar, poxa, não tenho porquê não mostrar, né? Isso faz parte do crescimento. O crescimento da companhia também. E a Selic, no patamar atual de 15% ou mais, ajuda ou atrapalha para quem quer acessar o mercado de capitais, para quem está precisando tomar uma dívida? Bom, na verdade, eu acho que atrapalha todo mundo, né? Assim, o que a gente tem mais escutado é que tá todo mundo assim, com as margens espremidas, né? Mas é que o ponto aqui, Danilo, é o seguinte, assim, tem empresas que já estão operando e você não pode parar. Você precisa girar, né? Assim... E, por exemplo, a gente não precisa necessariamente fazer uma dívida a CDI. A gente pode pensar, dependendo do segmento, dependendo da companhia, fazer uma dívida em PCA. Então, PCA mais... mais alguma coisa. Mais alguma coisa, mais o spread. Então, não necessariamente CDI, mas Não sim, o CDI sim. É o que o Luiz falou. Não é com essa Selic alta, não tá fácil para nenhum. Mas também as empresas não podem parar. É que o nosso benchmark tá alto também, né, Danilo? Se você, por exemplo, se você pegar aí, até Petrobras emitiu aí algum tempo atrás aí a debênture, foi IPCA mais 9,3. Então, assim, a Petrobras também. Exatamente, que é AAA, que é AAA, tem... Quanto eu, uma empresa menor, significativamente menor, vou ter que ter de taxa para ter a outra ponta comprando, né? Exatamente. Então, assim, o nosso benchmark tá alto também, né? Então, assim... Mas aí foi o que eu falei, assim, a empresa não pode parar. Sim. Ela precisa de capital de giro, precisa continuar girando. 9, se a gente considerar um IPCA médio no Brasil de 5, a gente está falando ali de uns 14% ao ano de taxa. Dívida, se a gente considerar uma dívida de 10 anos... Né? Não sei, aí lógico é caso a caso e não necessariamente precisa ser IPCA, pode ser CDI, acho que vai da estratégia de cada empresa, né? O que você define ali, o que tiver no custo. Entendi. Depende também do lastro da operação, então se o lastro também corrigir IPCA também, a ideia é a gente corrigir também o passivo IPCA, então depende muito do... Sim, depende do recebimento dele, da correção do faturamento. Sim. E eu acho que eu queria voltar no último ponto, que talvez não tenha ficado tão claro, a questão da vantagem de uma empresa que tem caixa e vai fazer um investimento, tomar a dívida ao invés de usar o caixa próprio. Eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade da pessoa entender ali a vantagem. Você falou do custo de capital próprio versus o custo da dívida. Eu queria tentar entender um pouco mais. Para preservar, talvez, preservar um pouco a liquidez dele também. Isso, mas assim, vamos lá. Uma indústria, por exemplo, como é que o cara faz essa conta? Poxa, meu custo de capital próprio é o quê? É a margem da empresa? É a taxa de juros? Como que ele... Vamos considerar que as pessoas ali não têm tanto conhecimento para conseguir estimar isso daí. Como que ele, fazendo em números, botando em números, como é que ele consegue estimar, por exemplo, poxa, vale a pena eu gastar o meu dinheiro, se não for só pensando em preservar a liquidez, é financeiro mesmo. Até quando vale a pena eu pegar o meu dinheiro e usar, até quando vale a pena eu tomar um dinheiro no mercado de capitais? Então, é que aí é fazer conta, né, Danilo? Assim, Se a gente considerar ali um IPCA mais 9 de 14% ao ano, vamos considerar o caso da Petrobras. E você está aplicando o seu dinheiro a 100% hoje CDI. Hoje o CDI está 15%. A 15%. Né? Então faria mais sentido ele tomar a dívida, porque ele vai tomar a dívida a 14%, o dinheiro está aplicado a 15%. Isso é um caso super óbvio. Então é isso, se a gente ele tiver uma construtora, por exemplo, e tomar uma dívida IPCA mais 9%, né? O IPCA mais... É que o 9 é muito raro, né? Mas vamos pensar em IPCA mais 12 aí. Mas mesmo não, assim... Vai dar 17% mesmo assim, você tá lá... aplicando a 15%. A 15%.
né? Então, só aí você já vê que essa diferença aí você está tomando, vamos brincar, a 2%. Mas não é só isso, é você ter a sua disponibilidade de caixa. Só que aí o custo da dívida ele entra na despesa financeira. Exatamente. E ele acaba pagando menos imposto. Diminui a base de Isso, cálculo. exatamente. Então ela não é só taxa. Não por é só taxa. né? Não é só taxa. Acho que é isso que é importante ficar claro. Você tem Porque toda a se razão. ele for comparar isso só aí. taxa com taxa, É. dificilmente você vai conseguir pegar dinheiro a um custo menor do que o que está aplicado. Sempre vai ser mais alto. Exato. Perfeito. E dependendo da operação, por exemplo, se além de tudo o empresário entrar numa cota subordinada, que é aqui a gente fala que a primeira que toma, né, a inadimplência, o paulada, mas ela é mais bem remunerada, aí faz mais sentido ainda, né? Porque o empresário está sendo remunerado em vez agora com a distribuição de dividendos sendo taxada. Então, tem vantagem tributária em dois aspectos, em várias linhas. E aqui, Danilo, assim, o fato assim, da empresa participar do mercado de capitais já traz ela para um outro patamar. Assim, o mercado vê isso com bons olhos. Ela ganha muito mais visibilidade Isso, também. isso, né? exatamente. Então, assim, se um empresário está pensando em vender a empresa em algum momento, ou fazer alguma operação Perfeito. grande, ele precisa estar no mercado de capitais. Perfeito, Né? é isso. Eu vi, acho que um post, se eu não me engano, não me lembro, não tenho certeza se foi do pessoal do G4, que eles estão pensando futuramente, possivelmente, quando abrir uma janela, fazer um IPO. E eles tiveram que tomar uma dívida no mercado de capitais para eles aparecerem, né? Começarem a aparecer, mesmo não precisando, às vezes. Eu não me lembro se foi ele, até, desculpa se eu estiver dando um exemplo errado, mas foi alguém que teve que fazer isso, mesmo não precisando, para ele poder ter visibilidade lá na frente ele conseguir. Mas é o primeiro passo. Por exemplo, é que o mercado de IPO agora não está o melhor, né? Mas pensando que, se Deus quiser, teremos boas janelas para frente, o primeiro passo é tomar uma dívida, porque daí você fica realmente conhecido de mercado, no mercado, os analistas estão olhando, estão acompanhando seus números, e no IPO vai ser muito melhor. Vai ser mais fácil. Legal, gente. Tem algum ponto que eu não perguntei, que vocês gostariam de esclarecer, aproveitar o espaço para falar? Eu acho que eu perguntei tudo que a gente que estava na pauta, mas caso tenha faltado alguma coisa, tem algum ponto que você teria que ter faltado? Eu acho que foi tudo abordado. O ponto é isso, eu acho que é nos procurar para ter essa assessoria, para a gente ver junto, costurar, né, a 6 mãos junto com a companhia, se faz sentido. E às vezes pode não ser a melhor alternativa, pode ser, né? que não seja. A gente vai mostrar para a pessoa que não é aquela melhor alternativa, que existem no melhor momento. A gente tem um caso, a gente enfim, estudou o balanço não estava das melhores coisas, a nossa solução foi falar para o empresário, faz um M&A, ou arruma a casa, para depois a gente pensar em emitir uma dívida e acessar o mercado de capitais. Isso acontece. Acontece. Legal, acho que isso é importante, a transparência aqui. Lógico, não está aqui para vender a operação a qualquer custo, de qualquer forma. De forma alguma, esse é o intuito. O intuito é assessorar, impulsionar o crescimento. Legal. Obrigado, gente. Acho que foi bem esclarecedor tentar tirar um pouco esse preconceito que as pessoas têm sobre o mercado de capitais e poder trazer esse mercado aqui para a nossa região, para as empresas. Tem bastante empresa aqui que se favoreceria muito se pudesse, se entendesse e se pudesse acessar esse mercado. Obrigada. Eu agradeço. Obrigado, Danilo. Esse foi mais um episódio da nossa websérie da Inside Owner, onde a gente falou um pouco sobre mercado de capitais, tentou quebrar um pouco dos paradigmas. Espero que tenham gostado e tenha sido esclarecedor. Obrigado.